Vamos a mais um exercício envolvendo reta tangente, curva de nível e gradiente de uma função de duas variáveis. Você tem uma curva, nesse caso é uma curva de nível, e um ponto nessa curva. No caso aqui é o ponto de abscissa ordenada 2, né? Então, na curva de nível, a gente só olha essas duas componentes, que é as curvas de nível para funções de duas variáveis, elas estão no plano XY. Então, você tem a curva de nível, tem um ponto dela, e ele pede para determinar a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Então, a gente tem que determinar aí essa equação. Lembrando que o vetor gradiente, ele faz um ângulo de 90 graus com essa curva. Então, se você tem esse ponto, vou chamar aqui de ponto A, e um ponto qualquer da reta, então, AP escalar com gradiente da função aplicada nesse ponto é igual a zero, porque os vetores são ortogonais. Aí, no caso, AP menos A vai ficar x menos 1, né, a abscissa do ponto A, y menos a ordenada do ponto A, vezes o gradiente da função, que na realidade é a derivada da função em relação a x, aplicada no ponto, a derivada da função em relação a y, aplicada nesse ponto. Então, basta determinar quem é a função f, né, considerando que você tem aí essa curva de nível, né? Essa curva de nível. Então, a gente pode dizer que essa curva é correspondente ao nível K igual a 1. A gente vai tomar o K, exatamente esse valor que está no segundo membro da equação. Aí, nesse caso, fazemos, então, sendo a função f de x, y, igual a x ao quadrado mais x vezes y mais y ao quadrado menos 3y, a gente consegue derivar em relação a x, que no caso é 2x, mais a derivada aqui vai dar y, e o resto em relação a x dá zero. E derivando em relação a y, aqui a derivada dá zero, a derivada aqui dessa função em relação a y dá x, derivando aqui em relação a y, 2y, e a última, menos 3. A gente tem que aplicar no ponto, né? No ponto, no caso, 1, 2, o x1, y2, vamos ter 4, né? 2 vezes 2, mais 2, 4. E aqui, a derivada em relação a y, aplicado nesse ponto, o x é 1, o y é 2, então vai ter 4 mais 1, 5, menos 3, 2, né? Então, esse é o gradiente, né? Então, substituindo lá na equação, nós temos x menos 1, y menos 2, vezes o gradiente, que é dado aqui por 4, 2, né? Igual a zero. Fazendo produto, eu tenho 4 vezes x menos 4, mais 2 vezes y menos 4 igual a zero. Assim, a equação vai ficar 2y igual a menos 4x mais 8 dividido por 2, eu tenho menos 2x mais 4. Então, essa é a reta tangente ao gráfico da função no ponto. Vamos olhar isso lá no GeoGebra? Então, digitando aqui no GeoGebra a equação x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado menos 3y igual a 1, nós temos essa curva aí. Provavelmente, com certeza, é uma elipse, né?
O ponto 1, 2 é um ponto dessa elipse, daqui é o ponto A, tá? E se a gente digitar a reta que encontramos, que é y, igual a menos 2x mais 4, é exatamente a reta tangente aí à elipse, nesse ponto. E o vetor gradiente, né, o vetor, então tá aí, o vetor gradiente, ele é ortogonal à reta, né? Se você for calcular o ângulo entre o vetor e a reta, então o ângulo entre o vetor AB, entre a reta e o vetor V, é 90 graus.